Jeremias capítulo 18. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olha que coisa interessante. Quem falava ali com Jeremias? Deus. Deus estava na casa de Jeremias. E Deus queria falar algo com ele. Deus não poderia falar ali mesmo para Jeremias? Poderia, ué. Se ele quisesse fazer, se ele quisesse falar, ele poderia, nada pode impedir o agir de Deus. Só que ele queria falar de forma que Jeremias pudesse também visualizar. Era um testemunho. Então ele falou: desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus foi com Jeremias. Olha que coisa interessante, né? Tem pessoas que, quando você convida ela a vir à igreja, olha, vamos lá na igreja, Deus vai falar com você, Deus vai te dar uma direção. Aí a pessoa rebate, ela fala: não, mas Deus também está aqui na minha casa. Ninguém está falando que Deus não está na casa das pessoas. Nós não estamos aqui ensinando que Deus só está aqui na igreja, na casa do oleiro. Não. Deus, ele está na casa das pessoas, né? Mas ele queria entregar algo diferente para Jeremias. Você vê que nesta obra nós não somente ouvimos, mas também nós vemos o que Deus tem feito na vida das pessoas. Aqui você tem ouvido os testemunhos e você tem visto a diferença daqueles que se colocam nas mãos do oleiro. O oleiro, o nosso oleiro, é o próprio Deus, o nosso Senhor. Ele é o próprio oleiro. Então, quando Jeremias desceu à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O oleiro estava entregue à obra dele. Havia ali nas mãos do oleiro um vaso. O oleiro estava cuidando daquele vaso. Ou seja, ele estava ali causando um testemunho ali naquele vaso. O vaso representa a vida das pessoas. Você tem visto o quanto o oleiro tem moldado a vida de muitos vasos aqui nessa casa. E quando Jeremias ele chegou, ele percebeu: olha, tem um vaso ali nas mãos do oleiro. E ele começou a observar como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Ou seja, esse bem lhe pareceu é a vontade de quem? Do vaso ou do oleiro? Do oleiro. O vaso ele estragou. Por que o vaso estragou nas mãos do oleiro? A culpa foi do oleiro? Não. A culpa foi do material que estava sendo feito o vaso. Esse material representa a vontade humana. Se você analisar a vontade humana, a vontade carnal,
O que a carne, ela sempre pede? Muitas vezes, entre o trabalho e o descanso, a carne pede o quê? O descanso. Entre a folia, né? E a tranquilidade, muitas vezes a carne pede a folia. Entre a exposição e o resguardar, a carne pede a exposição. Você vê que a vontade da carne é uma, a vontade do material era uma, a vontade do oleiro era outra. O oleiro é o especialista, igreja, em vasos. Ele sabe exatamente o que estava fazendo e que tipo de material ele estava usando. Tem material que tem boa qualidade, né? É mais fácil você manejar. Tem material que muitas vezes tem muitas impurezas. E as impurezas, elas dificultam muitas vezes ali o resultado. As impurezas são as falhas, os erros, as atitudes, as reações que cada um de nós temos. Não é fácil moldar a vida de alguém, sabe, igreja? Não é fácil moldar a vida de um ser humano. Você vê que tem pessoas que chegam na casa de Deus e tem diferença entre umas e outras. Tem pessoas que rapidamente elas começam a ver o resultado em suas vidas, e outras são mais demoradas. Por que isso acontece? Por causa do material, por causa daquilo que faz parte da matéria-prima, né? Tem matéria-prima que não está tão contaminada, tem outras que, né, um pouco mais. O que contamina a matéria-prima? Tudo. Qualquer coisa pode contaminar a igreja, né? Você vê que o ouro, um dos materiais mais valiosos que existe na face da terra, e no entanto existe ali, existe uma porcentagem de material inútil no ouro. E como que esse material inútil é retirado ali da matéria-prima? Através do fogo, né, da temperatura. Em altas temperaturas, aí vai separando aquilo que é inútil. Você vê que, se for analisar, ou se for falar para alguém, para mudar a sua vida, tem que jogar você na fornalha, no fogo, na prova. Dificilmente alguém vai aceitar. Você tem que passar pela prova, tem que passar, né, pelas lutas, pela tempestade, para tirar as impurezas, tirar aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está tentando te desviar. Quando o material ele tem muitas impurezas, mesmo na mão do oleiro, em algum momento parece que vai dar errado. Quantas vezes você pensou na sua vida, mas eu estou na igreja e parece que a minha vida não muda, parece que eu não estou vendo o resultado. Não é que você não está vendo o resultado, você vê o resultado, mas muitas vezes nós queremos ver a totalidade, né, do resultado. Nós queremos que a nossa vida ela venha mudar o que? 100%. E essa também é a vontade de Deus. Mas a gente não se dá conta das impurezas que impregnaram na matéria-prima. Você e eu, muitas vezes, se apegamos a muitas coisas. A exemplo daquele homem rico, a Bíblia diz que ele falou: o que eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus começou a falar: olha, faça isso, 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 e você vai ser salvo, vai herdar o reino dos céus.
Aí ele falou: olha, tudo isso eu tenho observado, mas ele queria ser perfeito, né? Ele sabia que na vida dele tinha impurezas, ele sabia que ainda tinha coisas para ser arrancado, tinha situações na vida dele que ele queria, né? Que ele queria que saísse. E aí ele falou assim: olha, mas eu tenho observado, o que me falta ainda? Ele sabia que tinha alguma coisa que faltava. Aí Jesus falou: se queres ser perfeito, então vende tudo o que tens e entrega aos pobres. E aí ele ficou muito triste, porque ele era muito agarrado àquilo ali, né? Você vê que por mais que a pessoa observava, e Jesus estava feliz com ele, porque ele observava tudo, e Jesus falou: não, se você faz isso, e você vai ser salvo. E ele falou: não, mas o que ainda me falta? Aí Jesus olhou para ele: você quer ser perfeito? Então vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele pegou e saiu da presença de Deus. Ficou triste, porque era um homem muito rico, ele tinha muitas propriedades. Então você chega à conclusão que todos nós carregamos algum tipo de impureza, né? No material, não no coração. Não estou falando do coração, eu estou falando do material do vaso, igreja. Espero que você me entenda. O pastor está me chamando de impuro. Não, eu estou falando material. A Bíblia diz que o nosso corpo é corruptível e necessita que haja uma transformação do corruptível para o incorruptível, para que nós venhamos herdar o reino dos céus. Então o material, a matéria-prima, infelizmente, ela ainda carrega impurezas desse mundo. E significa que por mais que você se esforce, em algum momento o mundo ainda, ele tenta tirar aquilo que Deus quer para a sua vida, tenta te contaminar. Mas é aí que nós temos que se esforçar, porque ainda que o mundo queira nos contaminar, nós temos que entender que nós estamos aonde? Nas mãos do oleiro. Eu já vi pessoas debatendo uma com as outras, e aí falando: não, os crentes se acham muito perfeitos, eles acham que eles não erram, eles acham que só nós que falhamos. Não, todo mundo falha, todos nós somos sujeitos a muitas falhas, todos nós carregamos impurezas, mas o importante é que nós estamos se colocando nas mãos de quem? Do oleiro, igreja. É isso que importa. Você e eu somos falhos. A matéria-prima, ela tem as suas impurezas. Nós temos as nossas vontades, os nossos sonhos, né? Tem pessoas, por exemplo, que o sonho dela é ter uma conta recheada, né? Dinheiro, ouro e prata, ou seja, para ela ficar o quê? Descansando a vida toda. Mas eu te pergunto, isso é bom para o ser humano? Não, sabia? Nós somos feitos para ter o quê? Movimento. O nosso corpo foi criado para ter movimento, e às vezes nós se apegamos a coisas que não é bom para nós. Eu queria ser muito rico, porque aí eu ia ter umas 4 redes em casa, né? Eu ia viver de rede em rede, só descansando. Chega uma hora que o corpo da pessoa está tão descansado que ela não consegue nem dormir, sabia disso? A pessoa não consegue dormir. Não consigo dormir, mas por quê? Porque o corpo está descansado demais. Ela precisa ter atividade, ela precisa, né, trabalhar isso. Então o ser humano, a matéria-prima, muitas vezes deseja coisas que não é bom para a vida. É bom para quem? Para a carne. A carne só pensa
em descansar. A carne, ela não pensa em sacrifício. Não, sacrifício para mim não. Se falar para a carne, olha, nós vamos subir um monte ali. Não, um monte não, esse negócio de sacrifício. A carne não quer, mas o oleiro ele quer. Quanto mais a gente sacrifica a matéria-prima, mais a gente faz a vontade do oleiro. Entenda isso, igreja. E aí Jeremias, ele observou que o barro se estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu ser, segundo a vontade do oleiro. É importante nós entendermos isso, igreja, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, porque se for para fazer a nossa vontade, não vai haver mudança. Aí eu fui lá na igreja lá, olha, eu gostei da palavra, mas aí a palavra diz, o pastor diz que eu tenho que mudar. Não é o pastor, é a palavra, né? Você não está aqui para fazer a vontade do pastor, da missionária, não. Você está aqui para fazer a vontade do oleiro. O oleiro é o responsável por remover todas as impurezas dessa matéria-prima. Ele conhece você, ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, né? E aí Jeremias, ele percebeu que, segundo o parecer do oleiro, ele começou a refazer um vaso de acordo com aquilo que ele queria, né? Não era a vontade do vaso, era a vontade do oleiro. Entenda isso, igreja. Pastor, eu vim aqui buscar mudança na minha vida. Então se coloque nas mãos do oleiro, igreja. Tem pessoas que buscam mudança, mas aí Deus fala assim, deixa comigo. Não, mas primeiro eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Você não quer mudança? Então tem que ser do meu jeito. Confia em mim, não é do seu jeito. Lembra que lá fora você fez do seu jeito e a mudança não veio? Então, se você desceu à casa do oleiro, é de acordo com a vontade de Deus. Deus estava ensinando isso para Jeremias. Ô Jeremias, você não quer ver mudança no meio do povo? Então deixa o oleiro trabalhar, igreja. Foi isso que ele falou para Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus perguntou para Jeremias: ô Jeremias, será que eu não posso fazer na sua vida e na casa de Israel, ou seja, o meu povo, da mesma forma que esse oleiro fez com esse barro? Por que Deus perguntou isso a Jeremias? Porque o povo estava com a vida estragada, o povo estava com a vida fracassada. E hoje o que mais a gente vê são pessoas assim, igreja. Qual é o conselho que nós entregamos na vida dessas pessoas? Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Para que descer a casa do oleiro? Para que o oleiro possa nos refazer. Esse é o objetivo. Nós viemos aqui para Deus nos refazer. E se Ele vai nos refazer, é conforme a vontade dEle. O que nós temos que fazer é confiar. Confiar. Tem pessoas que chegam aqui preocupadas e saem preocupadas. E aí, você foi na igreja, resolveu? Não, porque eu vou tomar uma atitude. Ué, mas você não foi lá na casa do oleiro para ele resolver? É, mas eu que vou resolver. Não adiantou nada. Mas essa atitude foi Deus que deu a direção? Não, é eu que estou resolvendo. Se não resolveu até agora, como que vai resolver, né? Não adiantou descer a casa do oleiro. Então Deus falou: ô Jeremias, será que eu não posso fazer isso na sua vida, não?
Será que não posso refazer a sua vida não, Jeremias? Será que não posso refazer a vida dessa pessoa que está com a vida destruída aí fora, não? Lógico que pode. Tem muita gente com a vida destruída aí fora, igreja, e Deus pode sim mudar a vida dessa pessoa. Ela pode, mas ela quer começar conosco, ela quer começar com você. Você é o testemunho aí fora, Se você permitir, Deus vai refazer a sua vida, a sua família, e todos aqueles que olhar para você vai ver o seu testemunho e vai querer também para si o que Deus fez com você. É só você deixar, igreja. Nós não estamos aqui brincando, você também não, Você vê que há mais de 12 anos, as meninas têm 13 anos, vai fazer 14 já. Chegou aqui bebezinhas 1 ano na Bahia. Há mais de 12 anos que nós estamos só aqui nesse estado, pregando, levando a palavra. Ou seja, porque acreditamos na mudança, e acreditamos também na mudança na nossa vida. Ou seja, nós acreditamos que Deus pode moldar tudo, e quando tivermos nas mãos dele, ele pode moldar tudo. Mas é conforme a vontade de quem? Do homem? Não, é conforme a vontade dele. Por isso que nós ainda estamos aqui, porque sabemos que Deus está no controle da nossa vida, Sabemos que Deus, ele muda qualquer situação na nossa vida, e através de nós também. Nós enfrentamos desertos, tempestades, lutas, constantemente, mas temos muita confiança em Deus. Eu acredito que essa confiança trouxe você também até aqui. Agora é só deixar ele trabalhar na sua vida, igreja. Se fosse o homem falando, olha, deixa comigo que eu resolvo. Tem pessoas que acreditam, tá bom, eu confio. E a Bíblia diz que confiar no homem é uma situação de risco, não é? Pode trazer maldição para si. E tem pessoas que deixam de confiar em Deus para confiar nos homens. É loucura isso aí. Confie em Deus, igreja. Deus está moldando a sua vida. Talvez você não esteja vendo ainda o resultado, porque nas mãos do oleiro o processo pode ser doloroso, pode não ser bonito, né? Você sabe que depois do processo ali, o vaso é colocado aonde? Dentro da fornalha. Não é assim não? Coloca lá no calor, para secar, ou coloca no sol, aonde bate os raios solares. Mas muitos colocam dentro da fornalha, coloca ali, ali tem uma temperatura boa, vai virando ele até secar. Dependendo do material, no forno, Então, dependendo do material, tem material que não suporta não, que trinca, sabia? Mas tem material que resiste. Ou seja, o oleiro não gosta de mim, olha onde ele me colocou. Tudo isso faz parte do processo. Daqui a uns dias esse vaso vai estar onde? Na vitrine. Mas até chegar na vitrine, passa por umas etapas doloridas. Talvez você esteja passando por essa etapa, igreja. Não estou vendo ainda resultado na minha vida, mas vai ver. Você vai ver porque você está nas mãos do oleiro. É a vontade do oleiro, não é a sua vontade. Deus falou. Ele falou assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para arrancar, ou derribar e destruir, se tal nação se converter
da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha o que Deus está falando, ó. Se uma pessoa tiver uma vida muito errada, e eu decidi fazer justiça na vida dela, olha, sabe que a justiça na vida de quem anda errado é o quê? Será que ela vai colher o bem? Não, o que planta, colhe. E aí Deus falou, olha, se eu decidir destruir esta vida, mas se ela se arrepender, será que eu não posso abençoar ela? Ela está nas mãos do oleiro. Isso aconteceu com Davi. Davi cometeu um erro muito grave. E aí Deus falou, Davi, escolhe aí o castigo que você quer. Você quer uma enfermidade? Você quer estar nas mãos do inimigo? Ou você quer estar nas minhas mãos para me te castigar? Ele falou, não, Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Porque ele sabia que Deus é o oleiro, nas mãos de Deus ele tinha uma chance, nas mãos do inimigo ele não tinha chance. Lutando contra uma enfermidade sem Deus, ele não tinha chance. Tem pessoas que pensam que tem chance, lutando contra enfermidades, lutando contra o inimigo sem Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, ainda que estejamos lutando contra os inimigos, contra tempestades, contra doenças. A nossa chance, a nossa oportunidade é estar nas mãos do oleiro. Amém, igreja? Ele pode te refazer, Ele pode te reconstruir, Ele pode mudar a sua sorte, assim como fez na vida de Jó. Pode ou não pode? Pode. Ele é dono de tudo, dono da vida. E aí ele falou assim, e no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos minha voz, então me arrependerei do mal que eu houvera dito que faria. Deus está falando, ó, eu sei que o material talvez não seja dos melhores, mas se ela tomar uma decisão e confiar, está falando conosco, eu vou abençoar. Agora, se a pessoa não quiser, ela não quiser me ouvir, ela não quiser obedecer, ainda que eu queira fazer o bem na vida dela, eu não tenho como abençoar, porque eu sou justo. Deus está falando para a igreja, olha, vocês estão nas minhas mãos. Se você deixar eu fazer o trabalho, deixar eu te dirigir, deixar eu te instruir, te guiar, a sua vida vai ser uma referência. Mas se não quiser, a vida também vai ser um fracasso. Ou seja, é uma decisão nossa. Eu que decido a minha vida. Como que vai mudar, Se eu estou nas mãos do oleiro e eu quero tomar as decisões. Tem pessoas assim. Tem pessoas que ela quer conduzir aquilo que ela não sabe conduzir. Tem pessoas que não têm habilidade para conduzir, ela quer conduzir. Por exemplo, tem gente que pega a estrada do lado do outro, do condutor. O condutor está ali, foi capacitado para aquilo, e a pessoa, não, pisa aí, você está muito devagar. E ali a rodovia mata, não, aqui é 100 por hora, não, pisa aí, nós estamos atrasados, está muito lento. Então me dá esse volante aí, se eu conduzir. Ela está com pressa. Ou seja, mas tudo é no seu tempo. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Confie em Deus, igreja. Vai dar tudo certo. Vai ter um momento que você vai colher o testemunho e todos vão olhar você, o seu testemunho na vitrine e vai falar, olha, tá vendo? Ninguém sabe o processo que esse vaso passou, mas ela chegou lá, está na vitrine. O oleiro fez um bom trabalho.
Ou seja, a vontade do oleiro é fazer um bom trabalho, mas nem sempre o material, a matéria-prima, o barro ajuda. O barro se estragou, mas o oleiro falou: não, você quer que eu faça, que eu continue o trabalho, então permaneça na minha mão. O barro permaneceu e o oleiro fez de acordo com a vontade dele. Confie em Deus, igreja. O seu testemunho está chegando. Todos vão ver esse testemunho. Todos vão contemplar. As pessoas vão ficar admiradas. Até aqueles que passar correndo vão parar e vão falar: ué, é a Maria ali? Será que a Maria mesmo está diferente? Não é a Maria. Ou é o Joãozinho? É o João? É o João ali, olha a mudança. Mas o processo foi longo, foi difícil, foi árduo, mas o oleiro finalizou a obra dele. Deixa Deus finalizar a obra dele na sua vida. Amém, igreja? Pode ter certeza que Ele vai colocar assinatura na sua história, e todos vão ver que testemunho lindo é a sua vida. Quem entendeu a palavra de Deus? Guarda no seu coração, igreja. Deixa Deus te conduzir. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Vale a pena, vale a pena. Eu fico me perguntando, às vezes, né, tem pessoas que desprezam uma palavra como essa, e não percebe a oportunidade que está diante dos seus olhos. Deus está nos dando oportunidade essa noite, e eu tenho certeza que a partir dessa palavra vai haver muito testemunho nesta igreja. Amém? Glorifica bem forte o nome do Senhor.